Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Izzy Patrícia, sou fonoaudióloga e host aqui do nosso Pode Escutar, Pode Falar. E bem-vindo novamente, nossa quarta-feira, às 19h30, nosso compromisso com você toda semana, sempre com temas relevantes, principalmente sobre desenvolvimento infantil. E hoje eu trouxe ela, a minha querida, que eu posso chamar de tia também. Ela é tia do meu marido, eu adotei ela como tia e é uma pediatra maravilhosa dos meus filhos. Estou muito feliz com a presença dela hoje aqui. Doutora Socorro da Raiz, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. Muito obrigada, Isa. Eu que me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse podcast. É uma honra para mim e assim como me sinto muito honrada de atender vocês. Ai, sempre. a honra é toda nossa. Eu amo toda a tua dedicação. Sou muito fã. Os meus filhos são fãs. E assim, a tua atenção, o teu consultório sempre lotado, já é a resposta da atenção e do carinho que tu passa para todos os teus pacientes. E eu tenho certeza que as mamães ficam muito mais seguras quando te tem ali ao lado também, dando todo o suporte, né? Não só o abraço que a gente precisa para acalmar o nosso coração, mas cuidando também das nossas joias preciosas. Então, assim, te parabenizo também por esse trabalho de coração. Não só o excelente profissionalismo que a senhora tem, mas todo o coração que a senhora coloca na sua profissão também. Muito bem, viu? Parabéns. Realmente eu tenho muito amor pela minha especialidade, que é pediatria. Tenho certeza. As minhas crianças são, assim, a minha vida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, doutora Socorro. A gente vivencia isso junto contigo nos teus atendimentos. Muito bom, viu, gente? Perfeito. Você que mora aqui em Belém, tem criança... Doutora Socorro da Raiz é uma pede para chamar de sua, viu? Fica a dica. Fica a dica. Olha só, gente, vou apresentar a nossa convidada, até porque a gente vai falar de um tema já pedido por várias mamães, né? E assim, eu tô sempre de orelha em pé com isso, porque de vez em quando, de vez em sempre no ano, tem uns surtos aí dessa síndrome mão-pé-boca, que é hoje a gente vai entender um pouco mais que síndrome é essa, como ela acontece, como é feito o diagnóstico, os sinais, os sintomas e o que a gente pode fazer para amenizar ali essa situação que eu tenho certeza que é chatíssima para as nossas crianças, né? É, sempre desagradável, né? Com certeza. Criança doente, não, de qualquer jeito, criança ainda mais doente. Com essa doença que ela, às vezes, ela não é maligna, ela é uma doença benigna, é autolimitada, mas demora um pouquinho, uma semana de... Chatinha, né? É chatinha. Vamos falar, vamos entender um pouco mais sobre ela, né? Fica aqui com a gente e eu vou já te pedir para compartilhar esse tema tão importante, porque eu sei que o nosso público maior aqui é do maternar, você, mamãe que está aqui comigo, você sabe o quanto é importante a gente se munir de informações para deixar mais leve o nosso maternar e a gente surtar menos. Não vou nem dizer não surtar, é surtar menos. Não é isso? Então me ajuda, compartilha, curte esse episódio, porque é isso que nos impulsiona a continuar fazendo esse nosso podcast com todo amor e carinho e dedicação para vocês e trazendo profissionais incríveis para dividir toda a sua expertise e conhecimento aqui com a gente, tá bom? Então, já faz isso, já curte, já se inscreve, já compartilha, porque o que vem aí é importantíssimo e necessário a gente entender cada vez mais, tá bom? Vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a doutora Socorro da Raiz. Ela é médica pela UFPA, formada em 1983. Olha, poucos anos, né? Maravilhosa! A voz da experiência. São 42 anos já de formada. Não é? Que maravilha! Vivenciando a pediatria no dia a dia, né? Que maravilha te ouvir. Estudando sempre para nos atualizarmos e a gente devia fazer um trabalho digno. Um outro podcast também para falar da época que tu estava fazendo a tua graduação e ainda grávida, e aí logo depois, não é? Sim. Gente, ela tem histórias excelentes da maternidade também. Quando a gente for falar de maternidade, vou chamar de novo a doutora Socorro da Raiz, porque é muito bom. A gente acha que a gente tá ali num caos no dia a dia, a gente também tem que ouvir outros caos para a gente também se identificar um pouquinho aí nas nossas histórias também. Não é verdade? Mas vamos lá. Então, ela é formada pela UFPA em 1983, especialista em pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Uhum. E tendo realizado a formação em nutrologia pela ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia. É médica da Unimed, da DOCA, urgência e emergência desde 1995. Gente, eu pouco vou em emergência, graças a Deus, com meus filhos. Mas às vezes que eu fui, eu ligava para ela para saber se ela estava na Unimed, porque se ela tivesse lá, aí eu corria com meu filho para estar lá, porque assim, a gente já vai com o coração tão aflito se a gente precisa de uma urgência, e tem médicos que a gente sabe que realmente vão abraçar ali a sua causa e dar toda a atenção, é espetacular. Então, muito bom, parabéns. E ela também é mamãe, ela é esposa do Leônidas, mamãe do Leônidas, da Lorena e da Liane. Sim, Não é? com 3 certeza. logo, um menino e 2 Duas meninas. meninas, sim. Quem mais te deu o trabalho deles 3, hein, tia? Entrega aqui no podcast pra gente. Olha aí, eles vão assistir. Eu acho um pouquinho cada um, Teve as né? suas peculiaridades. Não dá para dizer que foi um só. Não, um pouquinho cada um, né? Todos os filhos dão trabalho, né? Salvaram, Para hein? criar, para cuidar, para educar, não é? Olá, Liane, eu achei que ela ia falar de você. Um beijo para vocês. Muito bom. Então, vamos lá, doutora Socorro. Antes da gente começar, né, a fazer aqui a nossa primeira pergunta, eu vou agradecer a 2 principais patrocinadores e parceiros aqui que nos impulsionam, que acreditam nesse projeto, né? Porque a gente já tem há mais de um ano esse projeto que nasceu ali de uma vontade de falar um pouco sobre reabilitação auditiva, né, na área da otorrino. E aí a gente viu que como o nosso público maior é do maternar, e eu também, que sou fã de desenvolvimento infantil, e entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento, sobre o maternar, é tão importante para a gente, e a gente distribuir isso em conhecimentos é fundamental. E a gente tem clínicas e tem parceiros que acreditam nesse nosso projeto desde o início da formação do nosso podcast. E uma delas, claro, é a Clínica Audionorte Saúde. Olá, do teu ladinho, a gente que atende no edifício Evolution. A Audionorte está embaixo, a doutora Socorro tem um consultório dela no edifício Evolution também. Então, nós estamos ali uma pertinho da outra. E a Clínica Audionorte, ela não tem só a otorrino, o atendimento no diagnóstico audiológico, mas também tem na reabilitação auditiva, através de aparelhos auditivos e implantes auditivos, quando necessário também, né? Além disso, tem a vectoeletronistagmografia. Prometo que eu vou trazer a doutora Rafa Conduru para falar um pouquinho para a gente sobre tontura, sobre zumbido. Lá tem a avaliação também. Lá tem processamento auditivo central, tem a terapia do processamento auditivo e terapia fonoaudiológica em diversas áreas. Clínica Audionorte, muito obrigada pela parceria e parabéns pelo trabalho diferenciado na área. Clínica Poligastro Saúde é a nossa próxima parceira aqui, que está sempre com a gente, desde o início também, praticamente. Clínica Poligastro, você também conhece, né, doutora Socorro? Sim, claro. Ali na Almirante Barroso, com várias especialidades, não só a endoscopia, a colonoscopia, né? Tem anestesista de plantão, vai ter ressonância, gente, já estou entregando aqui. Mas tem ultrassom, tem tomografia computadorizada também, tanto para criança quanto para adulto, e com anestesia quando necessário, né? Porque tem alguns casos que não tem como, né? Precisa de anestesia para fazer esse exame e eles também têm lá, né, com o anestesista de plantão para trazer mais segurança no procedimento, nos exames, né, ofertados ali pela Clínica Poligastro. Além disso, tem diversas especialidades, gastropediatria, gastro, adulto, né? Tem cirurgia plástica, tem cirurgia geral, tem psicologia até inclusive, né? Tem agora a casa ao lado que é da oncologia também, que está na parceria ali junto com a Poligastro. Então hoje a gente tem um quadro clínico que é para a gente conseguir fazer tudo ali. Inclusive tem parceria com o laboratório clínico também, de análises clínicas, que o Amaral Costa está lá dentro. Então, Poligastro, parabéns por essa equipe, pelo trabalho diferenciado de vocês e principalmente pela estrutura física e segurança em todos os atendimentos e procedimentos que vocês realmente entregam ali para os seus pacientes, né, dentro da Poligastro. Parabéns e obrigada pela parceria aqui no nosso podcast. Vamos lá, doutora Socorro? Vamos sim. Vamos entender mais sobre essa síndrome mão, pé, boca. Então, eu acho que a nossa primeira pergunta quais são as principais... O que é essa síndrome e quais são as principais características e sinais dela? Pois não.
A síndrome mão-pé-boca, como fala o nome, ela tem esse conjunto de sintomas, uma síndrome de 3 sintomas, né? E é causada por uma infecção viral, né? Que leva a lesões aftosas na boca, a também febre elevada, dor de cabeça. Depois a criança pode apresentar lesões eritemato-vesiculosas nas mãos, nos pés, sempre nas plantas e entre os interdígitos da mão da criança, né? E em alguns casos pode também, como a gente já viu em alguns surtos, crianças com o corpo todo tomado, as nádegas, os joelhos, né? Os pezinhos também. Gente, imagina, né? Às vezes é tão pequenininho, né? Mas é... E ela é uma doença benigna, é autolimitada, né? Sim. Dificilmente ela complica, mas tem as complicações, né? E a causa dessa doença, ela é viral. É um vírus. Na verdade, assim, é uma família, né? A família do Piconaviridae, é um nome difícil de falar, né? E do gênero das enteroviroses. São os enterovírus, são os famosos Coxsackie, ecovírus e o piconavírus, né? E que dá no mundo inteiro. Tá. Né? Não é só sorte nossa, Não. né, aqui. E dá principalmente nas crianças abaixo de 5 anos. Pois é, abaixo de 5 anos. Principalmente as crianças abaixo de 5 anos é que tem. Entendi. A virose com mais frequência, né? E tem uma época que ela aparece mais, assim, de repente agora, por exemplo, esse nosso inverno. Ela é mais de verão, né? Ela é mais da época de verão. Mas isso, olha, na nossa região nós não temos... nós temos aqui só 2 estações, né? Chuvosa e a que verão. chove todo dia ou a chove o dia todo? Que chove o dia todo, é verdade. Então, mas ela é mais de verão, né? Tá, então em épocas mais quentes ela tem mais, aparece mais. Isso. E como ela é viral, o contágio? O contágio, geralmente, a transmissão é feita fecal-oral, né? E respiratório também. Você, pelas gotículas de fluido falando, você que estiver contaminado, você vai passar o vírus. Por isso que ela alastra um pouco mais fácil também, né? E aí ela é altamente contagiosa. Então, escolas, creches... Sim. É muito mais fácil de transmitir. Sim. Né? E, assim, o período de incubação é de 3 a 6 dias, mais ou menos, né? Tá. Mas ela fica mais ou menos uma semana, os sintomas no corpo, né? Uma semana. E essa transmissão, por incrível que pareça, ela pode ficar por 8 semanas sendo transmitida pelas fezes. Meu Deus. Isso está confirmado. 8 semanas, é muito. Pode estar transmitindo. Pelas fezes, mas assim, oral... Oral, né, vias aéreas superiores. Oral é mais ou menos os primeiros dias, as primeiras semanas. Tá. Do início dos sintomas é quando ela é mais transmissível. Entendi. Porque o que a gente vê é que depois de uma semana as crianças estão voltando, às vezes até ainda, né, com algumas marquinhas na mão e tudo, Isso. mas já estão voltando para suas atividades, aí tudo bem, depois de uma semana, esse contágio assim... Se já tiver melhor das lesões, devem ir, né? Porque também as lesões às vezes são transmissíveis. Sim. Mas com uma semana de doença, do início dos sintomas, a transmissibilidade já cai bastante. Tá, que bom. Mas o ideal é aguardar quanto tempo para voltar para a escola essa criança? O ideal é uns 10 dias, pelo menos. 10 dias, né? pelo menos, né? Até para melhorar a imunidade, porque a criança pega uma virose, né? Fica com a imunidade desequilibrada. Então, é melhor ficar em casa. Esse cuidado. O problema é com quem ficar, né? Como ficar, os pais trabalham, então... Isso é todo um problema social, né? A gente entende também. Mas se puder, uns 10 dias, pelo menos, aí, para aguardar não só a questão da transmissão, mas até, né, pela recuperação da criança. Pela recuperação da criança, né? Tá certo. E aí a gente fica pensativa na questão das 8 semanas que a senhora falou, porque criança vai para o banheiro. Mas sempre, né, criança, se a gente for pensar menor do que 5 anos, vai acompanhada. Vai acompanhada. Então, a gente sabe também que tem muitos professores, né, que assistem o nosso podcast. E então já fica esse alerta, né, para o cuidado,
né, na hora Isso. de ajudar essa criança a ir ao banheiro. E o banheiro tem que ser limpo, né? Tem que ser higienizado, Sim, as mãos das a crianças têm que mãozinha ser da lavadas, criança. né? Esse é Perfeito, um cuidado importante para diminuir a perfeito. transmissibilidade da doença. Perfeito, doutora, perfeito. Excelente, tá? Então vamos anotar aí no nosso caderninho de principais dicas, né, da noite. E assim, quais são os principais sinais e sintomas? Fica 3 dias ali de incubação, de 3 a 6 dias, para Isso. começar a ter algum sinal e sintoma. Quais são os primeiros que geralmente aparecem para os Os pais ficarem primeiros alertas? sintomas são febre, dor de garganta, dor no corpo, né, Uhum, cefaleia, e depois começa a aparecer as lesões afitosas na boca, as lesões eritemato vesiculosas na palma da mão, planta dos pés, né, e em alguns casos, como eu falei, pode aparecer nas nádegas, pode aparecer nas pernas, no sim, corpo, né. tá. Então, primeiro ali deve ser Primeiro realmente esses são sintomas, febre, né, a dor de que é sintoma garganta. inespecífico, né, É, da maioria das viroses, né. sim, sim. Agora, o que realmente eu acredito que todo mundo, né, perceba e reclame mais, ou que deixa mais a criança prostrada, é não conseguir comer, porque às vezes tem essas aftas na Essa é a boca, né? grande complicação da síndrome mão-pé-boca, é a Uhum, desidratação. Porque a uhum, criança não consegue se alimentar, não consegue nem ingerir líquidos. Então, ela verdade. desidrata fácil, ela perde peso fácil e, e fica prostrada, né, mais facilmente, em função de não estar se alimentando. E por isso que muitas das vezes vai para a emergência para Uhum. fazer hidratação. E dentro dessas possibilidades de a gente tentar amenizar essa situação da criança não estar conseguindo comer, tem alguma dica, doutora, que a senhora daria para as mamães tentarem amenizar isso? A gente pode usar analgésicos Uhum, para dor, né? Uma vez ou outra um anti-inflamatório, não sou muito fã, mas uhum, numa hora de você já usou um analgésico, não resolveu, você pode lançar mão de um analgésico, de um anti-inflamatório não hormonal, sim. né? E eu sempre oriento também fazer gargarejo com água morna e sal, que é uma coisa que alivia Boa. também, ajuda a melhorar o Sim, pH da sim. boca. E se precisar usar um cremezinho, usamos tiancinolona, se Uhum, necessário, né? E é isso. E hidratar quando necessário. Se a criança não está se alimentando, você deve levá-la sim. para fazer hidratação na emergência. Ingerir líquidos gelados pode ajudar? Não, tanto Não. gelados quanto quentes, Sim, como podem ácidos, até piorar, né? atrapalham. Você tem que dar o mais neutro Mais possível. Evitar natural. frutas muito cítricas, Tá. porque vai arder, a Vai criança vai arder. sentir mais, Perfeito. né? Sucos, evitar também. Tá. Sucos ácidos, Ácidos, né? não. Principalmente ácidos, Tá. evitar. Então, o mais in natura possível Sim. ali, uma aguinha de É, coco, uma mais papinha, uma natural. aguinha de coco, uma fruta batida, né? Uhum. Algo mais fácil Mais até dela, fácil né, de. mastigar. Sim. Tá. A gente Porque sofre às muito, vezes né? as lesões na boca, as lesões afitosas, são em grandes quantidades. Então, Uhum. realmente fica difícil da criança conseguir se alimentar. Sim. Nem toda criança tem, né, essas lesões de Não, afta. Às vezes tem, pode ter na mão, no pé, mas exatamente. às vezes pula essa fogueira, né? Pula. É. E Graças a nem, às Deus. vezes tem poucas aftas, às vezes não tem afta, mas tem as lesões na mão e nos pés. Sim. E aí o diagnóstico dele, então, é clínico. Você Basicamente é clínico. É nem pelo precisa quadro fazer clínico, é os exame. sinais e sintomas. Tá. Às vezes a criança está evoluindo com quadro de febre há mais de 3, 4 dias e se for na emergência, o pediatra sempre vai solicitar um hemograma para avaliar. E Uhum. muitas das vezes isso atrapalha porque na síndrome mão-pé-boca, geralmente os hemogramas vêm até com leucocitose e neutrofilia, quer dizer, diferente das viroses, mas muitas Sim. vezes você vai encontrar isso, né? É mesmo. E aí É, dá uma confundida ali na e dá hora. uma confundida. Se ele ainda não tiver lesões. Aí você vai ter que ponderar o que você está vendo na clínica, se vai entrar, não vai entrar com antibiótico, muitas vezes vai precisar, dependendo de como estiver o orofaringe, Uhum. né? E ponderar também no exame, no hemograma.
Tem alguns exames que às vezes a gente pede quando a criança está com muitas dores musculares, que é para ver se está com miosite, porque o vírus pode levar a uma inflamação nos músculos, né? E aí a gente pede também o CPK e CPK-MB, que são exames para ver o grau dessa miosite, dessa inflamação dos nervos, dos músculos, desculpa. E a nível de pesquisas, de estudos, se faz a cultura de células para pegar o enterovírus, né? Saber qual é, classificar, mas isso não é feito no nosso dia a dia. Tem um outro exame, ele inclusive não é muito específico para fazer. E um outro seria a proteína C, PCR, né? Que é a cadeia de polimerase, para a gente também chegar no agente etiológico. Entendi. Né? Mas no nosso dia a dia nós não fazemos isso. Tá, né? Principalmente quando tem todas as características como tem todas as características, clínicas, você já dá o sabe. diagnóstico pela clínica. Perfeito. E aí, se a criança não tem tanta dor aqui na orofaringe, não precisa do antibiótico. Não. Geralmente, No como geral, é viral... não precisa. Tá. É viral, a gente tem que esperar. O importante é nutrir bem a criança, hidratar bem, melhorar o estado geral. Para a criança superar a virose, que ela é autolimitada, como já diz. Sim. Quando a gente estuda, né? E tratando os sintomas, né, doutora Socorro? Tipo, ter febre, dá um antitérmico. Tá com dor, pode dar um analgésico. Isso. Pode fazer o gargarejo para melhorar. Isso. Né? Pode ter algumas pomadinhas. Tem as pomadinhas, por exemplo. Está com coceira nas lesões, na fase de cicatrização. Ainda tem a pode usar uma coceira. desclofeniramida, que já tem cremes, né? Que pode dar uma aliviada também na pele. Sim. Né? E é normal essa coceira quando tá sarando, né? Mas não é muito frequente. Não? Não, Tá. não é. Perfeito. E além desses sintomas, tem mais algum que às vezes é incomum ou raro de acontecer, mas que pode ser que aconteça? Tem, que são complicações mais difíceis de acontecer, são raras, mas podem acontecer. Se o vírus chegar a nível do sistema nervoso central, né, atingir neurônios, pode levar a uma encefalite. Se esse vírus pega o sistema nervoso autônomo, pode alterar a vascularidade do corpo da criança e levar a criança a ter pele moteada, a ter cianose, taquicardia, hipertensão. Aí são quadros mais complicados de uma virose, né? Que são raros, a gente sabe. Sim. Né? Mas nesse caso você deve internar e monitorizar a criança. E existe alguma forma dessa mãe prevenir disso acontecer ou é algo... Assim, como a gente fala, o tratamento é sintomático, é estabilizar a criança, é hidratar a criança para ela reagir melhor à virose. Mas realmente nós não vamos saber quem vai ter uma facilidade. Não foi por um descuido, né? Não fez o tratamento, não é isso, né? Não é isso. Tá, então a gente... Não sabemos, assim, por que pode evoluir, assim, por que complica. E, como eu te falei, é raro isso acontecer. Então, além das lesões, né, os principais sintomas, como febre, né, a dor de garganta, as lesões na boca, fitosas, que são dolorosas, né? Sim. As lesões vesiculares nas mãos, nos pés, que às vezes as pessoas confundem até com varicela, né? Até porque tem, às vezes, no corpo também. Às vezes no corpo, nas nádegas, nos joelhos, pode acontecer. Eu já vi muito, inclusive, nesses últimos anos, que a gente acompanhou surtos em Belém. Sim. E teve surtos em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Vários estados do Brasil tiveram surtos, né? E muitas crianças, o que me chamou a atenção é que as lesões, eu brinquei até que não sei se ainda iríamos continuar chamando de síndrome mão-pé-boca, porque estava uma síndrome do corpo inteiro. Entendi. Com lesões, porque estava aparecendo no corpo todo, né? Não sei se é a quantidade de vírus que a criança adquire, né, e que ela faz uma resposta pelo número de vírus que foi contaminada, né? E assim, pensando em como essa criança está, né? Eu digo assim, das vitaminas, se está bem acompanhado ou não, se essas complicações podem vir, de repente, se essa criança não está bem,
sabe, assim, num quadro geral clínico, acho que a gente precisa justamente desse acompanhamento pediátrico para deixar a criança o bem possível para que realmente não haja complicações, né? Aí, principalmente, eu falo por uma boa alimentação. Olha, nutróloga. Criança que é bem acompanhada pelo seu pediatra, que tem uma boa nutrição em casa, ela está mais equilibrada para passar por uma virose dessa. É isso, doutora. Toda criança precisa suplementar? Ou não? Não, né? Você olha o exame primeiro dela para ver o que está faltando de toda criança vitaminas. Precisa suplementar, a não ser que você veja Uma com deficiência de vitamina D, vamos suplementar. Diferente do bebê no primeiro ano de vida, que a gente precisa suplementar. Mas a criança, a partir de 2, 3 anos, não há necessidade se ela se alimenta bem. Aí você vai só acompanhando, vendo aonde ela está deficiente. Sim. Depois do Covid, eu acho que todo mundo ficou meio assim na cabeça sobre essa questão de suplementar, né? A vitamina D, a vitamina B, a vitamina não sei o que, né? E aí todo mundo ficou e às vezes estava suplementando até demais ali. Pois é, e o risco é esse. Então tem que ter muito cuidado, muita suplementação. Perfeito. E hoje em dia a gente tem muita criança com seletividade alimentar, né, doutora Socorro? Que aí também. A deficiência realmente precisa ser avaliada. Nesses casos, com muita seletividade, acaba precisando fazer suplementação. Na semana passada, a gente trouxe uma nutricionista, doutora Carla Lima. Excelente o episódio com ela também. E nós falamos sobre as intoxicações alimentares que às vezes acontecem a todo momento, né? Ela falou até de colocar plástico, né, para acondicionar a comida. Ou aquele papel alumínio, né? As marmitas que a gente compra hoje vêm, né, naquelas coisinhas de isopor, de papel alumínio. E você põe no micro-ondas para aquecer. Ou no micro-ondas junto com aquilo, né? E a gente não sabe, né? Mas é intoxicação para todos os lados. Verdade. E isso realmente tem alterado muito a epigenética de muita gente aí, né? Porque se a gente for procurar realmente... Sim. A senhora, como nutróloga, sabe bem disso. Os próprios alimentos industrializados, né? Exatamente. Já temos problemas sérios aí. Aquilo tudo que a gente abre, acabou. Vamos descascar, desempacotou, né? Já não deu certo. Desempacotou, acabou. É verdade. A gente sabe que já perde muito aí, né? Aí no nosso dia a dia a gente procura o quê? Praticidade. Sim. E aí na praticidade a gente vai realmente deixando nossas crianças e até a gente mesmo mais doentes, né? Então, por isso que, assim, aqueles pilares do sono, da alimentação, da atividade física, inclusive, doutora Socorro tá sempre na academia de manhã cedo. Ah, sim, tô. Tá sempre da manhã, tô lá. Maravilhoso, porque a gente precisa se cuidar. Maravilhoso, verdade. Muito bom. E, doutora, antes da gente falar como, de fato, que o tratamento, né, quais são o tratamento dessa síndrome... Eu vou agradecer mais um patrocinador que, inclusive, você vai levar para casa essa gostosura aqui. Obrigada. De Lenoca, como forma de agradecer a tua presença. Lenoca, ela não só tem bolos decorados e naked, bolo no pote. Ela começou com bolo no pote até. Uma história muito linda, porque ela não entrega só beleza no que você está comprando, mas ela tem o dom. Eu falo que ela pode dar a receita passo a passo e eu não vou conseguir fazer igual. Porque eu acho que precisa ter dom também na cozinha, não é? Claro. E eu falo que Lenoca tem. Então, a confeitaria dela é para não botar defeito nem na apresentação e muito menos no que você vai comer. Ela é realmente diferenciada. Docinhos tradicionais, gourmet. Inclusive, tem salgados também. Tá? Então tem empadão de camarão, gente, o empadão de camarão de derreter na boca. Fala que você assistiu aqui no Pode Escutar, tenho certeza que você vai ter uma atenção e um desconto ali diferenciado, tá bom? Então, Lenoca, muito obrigada. Inclusive, ela faz as decorações dos aniversários também, viu? Ela fala, eu não sou decoradora. Mano, imagina se fosse, porque o que ela entrega de decoração... É lindo, dá para você fazer a sua festa completa com ela, porque ela vai colocar o personalizado, os docinhos, vai colocar o bolo ali e ainda vai te entregar a mesa decorada lindamente. O Cauê fez curso junto com ela, que é ele que coloca os balões lá em cima, né, Cauê? Lenoca, obrigada, viu? E dia 10 de abril, o aniversário do João tá chegando, tá? Então, já anota aí na tua agenda também. Festa Escova, doutora Socorro.
Fast Escova ali pertinho da gente, na Antônio Não, Barreto. tudo bem, já fui lá. Já estive lá. Claro, maravilhoso. Eu amo o atendimento deles. Além de fast, que eles fazem jus ao nome, porque assim, pouco você espera ali. E quando você é atendido, por exemplo, hoje, eu já cheguei lá atrasada. Falei, gente, só tem 1 hora pra me arrumar, fazer a unha, fazer a maquiagem e fazer a escova com o Babyliss. É um aqui, outro aqui e outro aqui ao mesmo tempo. É. Eu amo essa equipe fast que tem. Amo essa equipe realmente lá. Eu adoro ali no Marizal, é onde eu frequento. Tem estacionamento, né? Tem manobrista quando o estacionamento está lotado para te ajudar ali, porque Antônio Barreto a gente sabe que é uma rua muito movimentada, né? O tempo todo ali. E sabe o que mais? Eu amo porque eles atendem nas segundas. A maioria dos nossos salões aqui fecham na segunda-feira. Gente, que é isso? Eles me salvam sempre, porque a gente grava na segunda. Isso já é uma cultura, Não é? né? De não abrir no Já fim. é uma cultura Eu, não por abrir. exemplo, não fui por isso. Achei e não lembrei. Pois mas eu já é. fui lá. Já funciona. Me arrumei lá Bom, para né? vir para cá, né? Segunda-feira e às vezes aos domingos também, nos salvando, porque às vezes quantos eventos a gente tem num domingo? Não é verdade? A gente tem dezenas, às vezes, de eventos no domingo e a gente também, muitas vezes, não tem onde se arrumar. Então, Fast sempre aberto. E eu tenho maior novidade para vocês. Cauê, coloca aqui. Agora, eu tô muito chique, gente, porque agora eu tenho um cupom de desconto. Anote para a senhora usar lá também. Tá, doutora Socorro? Easy Fast 2025. Essa promoção vai até 31 de março, tá? Então corre, já dá print aqui, já usa esse cupom para ter 10% de desconto em qualquer compra de produtos que vende lá na Fast, né? Para cuidar do nosso cabelo. E também você pode ganhar uma hidratação ou uma lavagem detox quando você for fazer a sua escova. Não é legal? Então já dá print, já anota e já usa esse cupom, tá? Então eles já vão saber que é aqui do Pode Escutar ou do nosso Instagram Pode Escutar e do EasyPat também, tá? Então, beleza. Fast, muito obrigada. E daqui a pouco eu vou mostrar essa beleza aqui, doutora Socorro, que a doutora Socorro conhece muito bem de onde eu vou falar, que é a Passione. Também consegui cupom de desconto. Fica aí comigo. Doutora, então vamos lá. O diagnóstico, a senhora falou, ele é clínico, principalmente pelos sinais e sintomas. Sinais e sintomas, sim. Às vezes, quando não apresentou todos os sintomas, está naquele ainda do só febre, dor de garganta, pede um hemograma. Sim, para avaliar até que ponto é só viral, se já tem algum quadro infeccioso, porque a criança pode fazer uma amidalite Junto. dependendo da sua imunidade. Tá. Porque já tá aqui, né? E aí começa com essa dor, aí pode Isso. evoluir um E pouquinho pode para uma evoluir, amidalite. sim. Qualquer virose pode. Nós sabemos disso, que nós temos virose, influenza o tempo todo, né? Uhum. Em Belém. E aí pode evoluir e aí vai precisar... Às vezes, sim. Às vezes, se as lesões de pele também infectaram, talvez precise entrar com antibiótico. Mas são casos raros, são poucos. Tá. E em casos raros pode também evoluir para... Para as complicações, né? Encefalites. Encefalites. E também se atingir o sistema nervoso autônomo, onde controla a nossa vascularização, né? Nossos vasos sanguíneos, aí leva a quadros de cianose, hipertensão arterial, né? A criança fica com a pele toda moteada, aí essa criança tem que ser monitorizada e às vezes até ir para uma UTI. Então precisa de internação, né? Mas são casos raros. Sim. Tá, maravilha. Agora, necessidade de antibiótico, na maioria das vezes, não. Não. Tá. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento, doutora Socorro. Quando essa criança já te apresenta esses sinais clínicos, que às vezes você nem precisa pedir exame de sangue, você já sabe que é essa síndrome. O que seria o basicamente, o tratamento é sintomático. Sim. Né? É manter a criança hidratada. Se ela precisar de hidratação venosa por não estar conseguindo se alimentar, ela vai fazer uma hidratação venosa. E sintomáticos, analgésicos, antitérmicos, o básico é isso. Né? Não tem nada demais. Para as lesões de pele, se precisar também, pode utilizar um antialérgico, uma desclofeniramida. Para as lesões de boca, a gente utiliza que é o Oncilon, né? O famoso, né? Que todo mundo já conhece. Para as lesõezinhas de boca. Para as lesõezinhas de boca, quando elas estão muito, incomodando muito. E também a lidocaína spray, se muito necessário, mas a gente evita. Tá. Não é uma coisa que é para dizer, tem que usar. Não. Tá. Só se muito necessário e não ficar usando todo o tempo, porque é um anestésico.
Sim. Ah, é um É, a anestésico. lidocaína Certo, é. lidocaína. Então não é para Tá. estar usando à toa. Sim. É quando a criança não está É, conseguindo comer mesmo, de né? Já jeito está, nenhum. Isso, né, sem conseguir prostrada, sem conseguir comer, se hidratar isso, direito, aí precisa ter um pouquinho mais de ajuda aí nesse caso. isso. Entendi. Se não, vai pro gargarejo com Se não água e vai para o sal. gargarejo, joga sal, faz aqueles cuidados mesmo de controle dos sintomas. Tá. E nada de muito gelado ou quente. Evitar alimentos quentes, muito gelados, ácidos, sucos cítricos. Uhum. né? Comer as comidas mais como papinhas, porque Sim. é só assim a criança vai conseguir, né? Bem amassadinho, Às vezes papinha, engolir mais mingauzinho. fácil. Fica mais fácil para aceitar. Tá. E as lesões da mão e do pé? O que que a senhora geralmente passa? No geral, não é para passar nada. Ah, olha só. Tá. No Não é geral, não para é para usar passar nada. nada. Para, tira essa pomada, guarda. Não, Gente, não precisa. nenhuma pomada. As Tá. lesões vão se cicatrizando a Entendi. cada dia. Você só vai usar algum creme antibiótico ou creme para coceira se realmente apresentar lesão já infectada. Se não, Entendi. não Às tem vezes a criança porquê. coça e aí É, infecta ali, né? Por isso que tem que ter cuidado, tá com as unhas cortadinhas naquele momento que está com as lesões, para não estar Tá. causando infecção secundária, que a gente chama, que são infecções bacterianas. Sim. E nada de abafar também, né? Nem abafar, nem colocar, por exemplo, criança adora colocar um band-aid, não é? Ah, Quando do tá com... dodói. Então não pode fazer nada disso. Caixa de band-aid nem dura lá em casa. Porque se tem band-aid, aqueles coloridos, então, Ave Maria, toda hora inventam um dodói Mas para nas colocar. lesões, nada. Lesões não pode abafar. Só E não higiene, passar nada, só banho, higiene, banho normal. normal. Pode tomar o banho com o shampoozinho da criança, o sabonetinho Normal. da criança Sim, normal, nada sim. precisa mudar. Nada precisa mudar. Tá. E nem usar sabonete bacteriano, não sei o que, nada disso. Isso, não precisa mudar esse sabonete. Nada disso. Tá. E banho morno também pode causar mais irritação ou não? Não, mas aí você vai tomar um banho morno em Belém do Pará, é melhor? Não, não lá é. em casa, doutora, socorro. Pior se eu te falar que essas O crianças ideal não é o aguentam banho água tépido, é o banho da temperatura natural. natural. Tá. É. Então, o melhor Porque às vezes um calor ali vai fazer você descamar mais a pele. Né? o morno, né? O O morno morno, ou então, quentinho vai... É melhor a temperatura natural. Tá. E piscina? Não deve, não é? deve. Mesmo as piscinas com cloro, mas o próprio cloro, ele é irritante da pele, né? Como é das narinas também, das mucosas. Sim. Então, não deve ir para uma piscina uma criança que acabou de estar com uma virose, que está com lesões na boca, pode pegar outras, né? Outras viroses, bactérias. Pois é, já fica A suscetível criança mais tem que estar em ainda, né? repouso, Então, por favor, deixa essa criança em casa. claro. Ir para a escola depois de 10 dias, mais mais ou ou menos, menos, né? Agora, doutora Socorro, mito ou verdade? Que a criança que pegou uma vez, ela não pode ser infectada de novo. É mito. É mito? Porque nós temos uma infinidade desses vírus, dos enterovírus, e ela pode pegar, sim, a doença de novo. E tem trabalhos publicados eu não sei se é na China, em alguns países por aí que estudaram a doença, que confirmou-se pela mesma cepa que pegou a primeira vez, pegou de novo. Pegou a mesma cepa ainda. A mesma cepa. Então, pode pegar de novo. Ou seja, aquela Agora- tranquilidade que você tem aí por achar que seu filho já teve e Não não vai vai ter pegar mais, de né? novo, acabou. Pode Temos que pegar ficar e pode atentos. pegar por outras cepas, né? Entendi. Mudou. Então, principalmente de 0 a 5 anos, mesmo que tenha pegado aos 2, pode continuar Pode. pegando aos Se 2, pegar aos de 3. uma outra, pode pegar. Pode pegar. Eu tenho mais um mito e verdade aqui, doutora Socorro. E antes disso, eu quero mostrar para vocês, Passione. Coloca aí, Rodrigão, para eu mostrar esse brinco e esse colar lindo de Passione. Gente, eu consegui um cupom de desconto. A Passione da Michele, do Júnior, a gente conhece, né, doutora Sim. Socorro? Eles são maravilhosos. Maravilhoso. E a Michele tem um olhar lindo para escolher essas peças. Eu tô amando o showroom da Passione, amando todas as peças que eu fico endividada
lá com ela, porque assim, uma coisa mais, eu tenho muitas peças de lá, são joias e semi-joias, mas assim, eu tenho mais semi-joias do que joias, mas que parecem joias, gente, é impressionante. E eu consegui um cupom de desconto pra gente, hein? Se você assistiu aqui e não pode escutar, você pode usar o cupom de desconto que é de 10% na compra de qualquer peça da Passione. Então, aproveita. Passione, muito obrigada por essa parceria, obrigada por estar aqui com a gente. Rodrigo, já deu um close aqui? Não, dá um close aqui. Eu tô apaixonada por esse laço lindo. Olha, minha próxima convidada já tá ali, a cara dela também. Lindo aqui, ó, de Passione para vocês nessa noite. Viu? Obrigada, Passione. Obrigada pelo desconto, pelo cupom de desconto aqui no nosso podcast. E, doutora Socorro, mais um mito e verdade para você responder. Olha só, adultos podem contrair essa doença? Verdade, podem. Meu Deus! É raro, como eu te falei, ela é mais frequente nas crianças de 5 anos para zero a baixo, 5, de 0 a 5 anos, mas o adulto pode pegar, dependendo da imunidade, dependendo, por exemplo, ele está cuidando do seu filho que está com a doença, e ele pode apresentar. Provavelmente vai apresentar um quadro leve, Mais né? leve, Porque ele né? tem já uma imunidade mais desenvolvida. Perfeito. Mas pode sim. Mas pode pegar. Pode. Você sabe que eu ainda não vi ninguém falando, mas eu já, né, já vi mães falando. É mesmo. Então, mamães, vamos ficar atentas, porque a gente está ali cuidando dos nossos pequenos e, ao mesmo tempo, estamos suscetíveis também, né, a, de repente, pegar aí a síndrome mão-pé-boca. Sim. Mas excelente. Agora vamos fazer um resumão. Então, o diagnóstico, ele é clínico, né, dos sinais. Dos sinais e sintomas. Ele é viral, então viral. Tem que ter cuidado com esse contágio. Isso. Que ele pode ser mais rápido. Os famosos enterovírus, são os ecovírus, os COSAC, são famosos, também bem conhecidos nossos da pediatria. Né? E tem o piconavírus, que é menos frequente, mas também. Também tem. A criança pode pegar mais de uma vez e os adultos também? Pode pegar mais de uma vez, sim. Né? E os adultos também? Também, porque... O tratamento, ele é sintomático? Baseia-se mais nos sintomas, né? São sintomáticos. Sim, a gente... De cuidados com a criança, com hidratação. Perfeito. Então, principalmente de hidratar essa criança. Sim. Né? E se as lesões estiverem incomodando muito, né? Fazendo ali essa criança, de repente, não comer, ficar muito prostrada, ainda tem uma outra possibilidade que a senhora colocou aí, em casos... Né, de extrema necessidade, que é o anestésico. Sim, em extrema necessidade anestésico, aí fazer gargarejo com água e sal, também é um procedimento que é legal, né? Uma aguinha morna que dá uma aliviada. E também usamos a triacinolona, quando muito as lesões estão muito extensas ou muito doloridas, dá uma boa aliviada. Perfeito. Não usar nada, não passar nada nas lesões das mãos e dos pés, não é necessário. Não precisa mudar nada da criança, shampoo, sabonete, também pode nada, né, trocar nada. Continuar com o que ela já usava, né? Você só vai mudar alguma coisa se houver intercorrência, tiver uma infecção de pele secundária, né? Assim como as aftas na boca, a criança começar a apresentar já um quadro de complicação, infecção, aí você vai ter que entrar com antibiótico oral, né? Mas a princípio não. No primeiro momento o curso da doença segue, ela é autolimitada mesmo, ela é benigna e vai embora. Então... Agora é claro, não vai jogar a criança no chão, ficar assim, até na piscina, cheia de outras crianças não deve, né? E no local sujo ela pode, como as lesões estão vivas, ela pode se contaminar e fazer uma infecção secundária. Tá. Depois do diagnóstico, já deixa essa criança em isolamento pelo menos uma semana a 10 dias. Isso, para cair a transmissibilidade. Sim. Porque se ela continuar indo para a escola, ela vai passar rapidinho para todas as viral, crianças. Gente, né? E então, de alta transmissão. E de alta transmissão. É altamente contagiosa. E algo muito sério e importantíssimo que a senhora falou nessa noite foi aquela das 8 semanas de transmissibilidade através das fezes. Então, professores que nos acompanham, né? Tem estudos comprovando isso. Sim. Então, os professores que nos acompanham, que vão ajudar essa criança a ir ao banheiro, que essa criança depois de 10 dias voltou para a sala de aula, mas ainda tem que continuar um cuidado extremo aí nessa higiene. Com certeza.
Importantíssimo Uhum. esse dado, né? Porque tenho certeza, eu que estudei um pouco aqui, né, do assunto para hoje a gente conversar, não sabia dessa Sim. e nem daquelas complicações que a senhora falou. Então, Uhum. quanto antes a gente ficar em alerta, deixar essa criança se recuperar, deixar aí pelo menos uns 10 dias antes de voltar para a escola, Sim. bem melhor, né? Com certeza. Perfeito. E os mitos e verdades que a gente respondeu essa noite também, importantíssimo. Doutora Socorro, que maravilha a gente entender melhor sobre Uhum. essa síndrome, essa doença, que, assim, quando alguém fala na escola que, ai, meu filho tá com mão, pé, boca, eu nem mando mais a Maria Júlia. Ainda mais por conta do tempo de incubação, de 3 a 6 dias, É. né? Então, assim, essa criança Isso. pode ter ficado ali ainda um tempo, e aí tem outra já lá contaminada, eu nem mando mais, eu já fico uma semana com ela E em o que a casa. gente viu nesses últimos anos, 5 anos mais ou menos, é surtos nas escolas. Pois é. Várias crianças da mesma turma, ou até de turma diferente, mas da mesma Sim. turma, quando é mais de 2 a 3, ela não é uma doença de notificação compulsória. Uhum. Né? Isso é importante falar. O sarampo é de notificação compulsória, né? A síndrome mão pé boca não é. Mas se tiver mais de 2 ou 3 crianças numa sala de aula apresentando, é obrigatório notificar. Até Verdade. para avisar, para a escola estar preparada, para avisar as mães, para ter um Sim. movimento que evite E essa dependendo. disseminação. Com certeza. Eu acho assim, dependendo da quantidade de crianças, já até dá uma suspendida ali naquela turma um Naquela tempinho, turma. né? É. É isso mesmo. Maravilha, doutora Socorro. Muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado nessa noite. Eu acho que assim, a gente entendendo mais sobre essa doença, ela se torna talvez menos assustadora. Sim. E a gente previamente já sabe mais ou menos o que a gente vai precisar fazer, Uhum. né, com a nossa criança em casa. Então, muitíssimo obrigada. E não esquece de compartilhar esse episódio com o maior número de mamães, papais possíveis, cuidadores, professores. Por favor. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Isa, Olha. a participar. Peraí. Hoje eu tô demais. A gente que tava com virose lá em casa. Eu falei só Deus hoje comigo. Com essa tosse e acabei de usar um Neosoro aqui pra me desentupir, que eu tava toda entupida. Tem? Tá, vou voltar. Entrou ao vivo ou não? Ah! Pô! Oi, gente. É isso, né? A gente tá aqui gravando. Alguma pergunta, Cauê? Não. Tá. Então, eu vou seguir aqui. Então, me recuperar. Vou voltar do... Que ponto? Do último recado? Uhum. Ah, sim. Tu não vai colocar isso, não, né? Eu tossindo em preto e branco? Faz esse favor. Se ele colocar, ele vai ver só. Ah, qual é? Qual é o xarope? Qual é o xarope? Me manda, por favor. Pode, otorrino? Já tem uma otorrino aqui e uma pediatra aqui comigo. Bora ver qual é o xarope. Eu ia tomar... Pode falar o nome, será? Notus. Eu ia tomar ele e esqueci. Eu ia tomar e esqueci. Devia ter tomado. Olha, a próxima gravação vai ser com uma otorrino. Ela não me viu usar um Neosoro aqui para me desentupir, gente. Ainda bem. Vamos lá, doutora Socorro. Então, assim, muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado nessa noite. Eu acho que isso acalma o nosso coração de mãe, entender mais sobre essa doença, que é assustadora. E todo mundo fala que realmente a criança fica extremamente prostrada. Não é para menos, né? Quando a gente pensa nas lesões, né, ali dentro da boquinha dela, que a fazem a não comer direito, a não se hidratar de forma adequada. Então, realmente isso dá uma assustada, mas a gente entender, né, um pouco mais acalenta o nosso coração. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só mais uma coisa, assim, momento que tem que procurar, né, um médico, um hospital. É interessante assim, a criança que está mais de 3 dias tendo febre, que está, como você falou, está prostrada,
está apática e às vezes está em casa e todo mundo está dizendo que é síndrome de mão pé boca, mas se ela está com mais de 3 dias de febre, deve procurar atendimento médico. Perfeito. Isso é importante, né? Então, e assim, voltando a tranquilizar as mamães, que a gente falou um pouco das complicações, mas são coisas muito raras de se ver. Eu, particularmente, nunca vi, tá? Vi muito mão pé boca, mas sempre nesse aspecto benigno, autolimitado. Algumas crianças realmente chegam desidratadas, a gente coloca para hidratar, elas vão melhorando e vão embora para casa, né? Enfim, quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui do podcast com você, para mim é uma honra, né? Transmitir algum conhecimento meu e que ajude as pessoas, as mamães, né? E as nossas crianças. Eu que agradeço de coração, foi muito bom te ter aqui, principalmente porque realmente a gente sabe do teu amor pela pediatria, a gente vive isso contigo, porque meus filhos são teus pacientes. Então, eu te agradeço imensamente pelo aceite do convite e até uma próxima, hein? Até uma próxima. Muito obrigada. Com menos Boa tosse. noite. Um beijo!